Vamos lá, doutor Ailton. A palavra é sua. Tudo bem, pessoal? Todo mundo me ouvindo muito bem? Sim, tudo certo. Excelente tarde a todos. Marcelo, Mano Geraldo, nosso ex-presidente. É um prazer, uma satisfação estar aqui novamente, a gente tratando de um tema tão importante que é a aposentadoria do servidor público, né? Nós fizemos, no ano passado, um trabalho muito específico voltado para a migração e também para o planejamento previdenciário. E chegou a hora de novo da gente tratar desse tema, porque nós temos uma ação judicial em que a medida liminar ainda está em vigor e muitos servidores têm perdido, né, têm deixado passar a oportunidade de avaliar se devem ou não fazer essa migração. A migração de regime, a gente sempre comenta que é uma análise personalíssima, muito individual. Não dá para eu migrar porque o Marcelo migrou, porque eventualmente o Antônio Geraldo tenha migrado, porque às vezes o nosso perfil é completamente diferente, né? Nossa data de ingresso pode ser diferente, ele é homem, eu sou mulher, e isso vai impactar no saldo acumulado do fundo, nas regras de aposentadoria e etc. E no meio de toda essa confusão, nós tivemos em 2019 uma grande reforma da Previdência que alterou de forma muito severa o regramento de aposentadoria dos servidores públicos federais, penalizando especialmente as mulheres. Diante disso, em 2020 para frente, começou-se a falar da possibilidade de reabertura desse prazo, que só veio ocorrer no ano passado. Nós tivemos aí praticamente 6 meses de abertura de prazo do regime de previdência complementar, e o interessante é que agora, nessa última abertura, despertou muito o interesse das pessoas, de pelo menos consultarem, saberem o que é essa migração, para que tivessem um planejamento previdenciário mais acertado. Então, nós fizemos uma parceria muito exitosa com o Sindreceita, fizemos, ano passado, mais de 500 análises de migração. Os próprios servidores podiam gerar seus pareceres, seus cálculos. Nós tivemos mais de 1.800 cálculos gerados, porque a gente não tinha limite de cálculo por servidor, para que ele pudesse enxergar todos os cenários possíveis de aposentadoria. Então, hoje aqui nós estamos tratando novamente do assunto de aposentadoria e de migração. O nosso prazo, ele ainda permanece aberto. Muitos vão estranhar que a ferramenta que estava disponível no SIGEP não está mais disponível, porque o prazo de migração finalizou lá no dia 30 de novembro de 2022. No entanto, em razão da liminar, nós temos outros meios de fazer essa migração. No entanto, a migração de regime deve ser feita se o servidor tiver uma plena convicção, uma certeza de que isso é um bom negócio para a sua situação individual. Parece estranho, mas em alguns casos nós indicamos a migração, em outros casos nós não indicamos a migração, e assim vai variar de acordo com cada caso específico, com a característica e o perfil de cada servidor. Para além da análise de migração... Doutor Ailton, só um minutinho, por favor. Colegas, eu vou pedir a todos aí que silenciem os seus microfones, por favor. Pode prosseguir, doutor Ailton. Obrigado. Agora o seu microfone está silenciado, doutor Ailton. Perfeito, foi distração minha aqui. Para além da análise de migração, se é interessante ou não, no caso específico de cada servidor, é importante também que a gente avalie, né, faça uma projeção da nossa aposentadoria. Muitos servidores fazem contato comigo perguntando: olha, eu não sei a data que eu vou me aposentar. Muitos estão até no abono de permanência, mas não sabem a melhor data para aposentar, o que deve pedir, o que não deve pedir, qual o momento de sair, se sai pelo fundamento do artigo 4º, do artigo 20, do artigo 10. Só para que isso não fique parecendo algo muito complexo, nós temos, depois da reforma da Previdência, 3 formas de aposentar, 3 formas de aposentadoria voluntária. Fora as aposentadorias por incapacidade e compulsória, que não são situações que a gente consegue prever uma data que isso vai acontecer, exceto a compulsória dos 75 anos de idade, nós temos 3 fundamentos de aposentadoria. Nesses fundamentos de aposentadoria, nós temos regra de última remuneração, integralidade e paridade, que é a última remuneração, e reajuste na mesma data e proporção dos servidores ativos. E também temos forma de reajuste e remuneração que é pela média, que é uma média dos 80% maiores salários para quem está no direito adquirido, ou uma média de todos os salários de contribuição para quem está nas regras de transição. É complexo,
e por isso os servidores devem fazer análise para saber qual que é o melhor fundamento de aposentadoria. Antigamente, a gente fechava a questão de que a integralidade e paridade sempre seria o melhor caminho. Isso foi mudando com o passar dos anos. Primeiro, a ausência de reajuste periódico. E segundo, o reajuste na aposentadoria, que é calculada pela média, passou a acompanhar a inflação. Nós tivemos período de inflação, 2020 para 2021, para ter 10,16%. Então, são situações que alertaram o servidor de que, neste momento, ele precisa avaliar, ele precisa parar um pouquinho e pensar no fundamento que melhor se adequa às suas expectativas. Doutor Hoje, Ailton, posso intervir um minutinho? claro, por favor. Então, colegas, eu só queria chamar a atenção para vocês desses aspectos, tá? Então, por exemplo, quem se aposenta pela média aritmética ou quem faz a migração vai ter os seus benefícios corrigidos pela inflação, pelo INPC, né, doutor Ailton? Então, tanto no teto no correspondente ao teto do INSS, quanto no benefício especial para aqueles que tiverem o direito ao benefício especial, ou naqueles que fizerem aposentadoria pela média, como o doutor Ailton está explicando. Só queria deixar isso bem frisado. E exatamente nessa linha de pensamento que hoje os servidores eles pararam para avaliar qual que seria a melhor forma, né, a melhor modalidade, o melhor cálculo da sua aposentadoria. Alguns servidores questionam, mas como que eu vou saber qual que é a melhor? A gente precisa fazer cálculo, aí a gente tem que fazer conta. A gente tem que fazer cálculo da média. Porque se eu tiver no direito adquirido, a média dos 80% maiores salários, que é a regra do artigo 3º, ela não vai poder ultrapassar a última remuneração. Então, na última remuneração, a gente já vai saber exatamente em que patamar o nosso salário ficará limitado. Se eu optar por uma outra situação, que é a média da vida inteira, a média dos 100% salário de contribuição, se eu tiver muitos anos de contribuição, eu posso, inclusive, superar minha última remuneração. Mas para isso eu tenho que optar pela regra do artigo 4º, do artigo 10 ou do artigo 20. Perceba o quanto essa opção ela é complexa. E não é, por mais que o chefe do RH, as pessoas que estejam ali trabalhando tenham boa vontade, eles não vão saber de indicar qual que é a melhor modalidade no seu caso concreto, na sua condição que foi ali apresentada. Então é por isso que a gente insiste que nós temos dois serviços hoje que são ofertados pelo Sindreceita. Um é o planejamento previdenciário, que é a nossa consultoria, em que nós fazemos todo esse estudo, as regras de aposentadoria, as datas de aposentadoria, né, o que a gente brinca, olha, no planejamento previdenciário que o Sindreceita contrata para vocês, nós vamos saber a data, né, o quando e o quanto, né, isso é a data e quanto que eu vou receber o valor da minha aposentadoria no futuro. Tem situações de servidores que aparecem que teriam direito à isenção de imposto de renda e continuam em atividade. Então, é um ambiente muito diverso de situações que a gente precisa analisar caso a caso. Para que fique Doutor claro, Ailton, pois não. peço licença para mais uma Claro, intervenção fique aqui. à vontade, Marcelo. Então, só para deixar claro para todos, é o seguinte: nesse primeiro momento, como houve uma demanda no CNRE para a gente fazer uma ampliação, né? Houve um grupo de 184 pessoas que se denominaram aposentáveis, né? Que são aqueles que estão à beira da aposentadoria, mas que ainda podem tomar uma decisão em relação ao seu futuro. Então, como houve essa demanda, nós aumentamos a quantidade de consultoria para migração para um total de 340 contratadas. Então, nós vamos deixar suspenso para uma segunda etapa o planejamento previdenciário. Mas eu gostaria que o senhor diferenciasse também para os colegas uma e outra, para que eles soubessem exatamente aquela que eles precisam fazer no momento, né? Perfeito. Nesse primeiro momento, pessoal, a nossa ideia é, em razão de um prazo que a gente não sabe quando ele pode acabar, porque nós estamos dependendo de uma liminar que está em vigor, nós estamos dando preferência para a análise previdenciária da migração. Não é especificamente o planejamento em que a gente vai saber quando aposentar e com quanto aposentar. Nesse primeiro momento, a nossa ideia é tratar dos servidores que têm a intenção ou que desejam
fazer essa migração de regime. Sair do regime próprio de previdência social para ir para uma sistemática do regime de previdência complementar, que é aquela situação em que eu fico limitado ao teto do INSS, recebo um benefício especial e recebo também uma complementação caso eu faça a adesão ao FUNPRESP, que é feita de forma facultativa. Então, nesse primeiro momento... Mais uma intervenção, doutora, desculpa. Então, só lembrando, colegas, que aqui nós estamos falando de quem ingressou anteriormente a 2013, tá? Exatamente, os servidores que tomaram posse no cargo público antes de 2013, que não estão dentro do regime de previdência complementar. Isso, e que vão ter direito a uma análise para ver se vão ter o benefício especial, se vale a pena. O quanto do benefício especial. Lembrando que o benefício especial é feito em cima da média aritmética, por isso que a gente precisa calcular. E mais uma coisa que eu quero deixar frisadíssimo aqui, muito bem gravado na cabeça de todos os colegas, é que todos esses cenários de análise que serão feitos, as orientações que estão sendo passadas aqui, é para que o colega possa individualmente e personalissimamente fazer a sua tomada de decisão. Ninguém vai dizer faça, não faça, volte, não volte. Então, o que a gente quer é disponibilizar todas as ferramentas e o conhecimento necessário para que os colegas possam fazer a sua tomada de decisão individual e personalíssima. Desculpe, doutor Ailton. Perfeito. Ailton, Marcelo, boa tarde, Xavier, tá? Eu queria só, para não interromper o raciocínio aí do doutor Ailton, tá? Que assim que possível o senhor me disponibilize aí, tá? Uns 2 ou 3 minutos para eu fazer algumas considerações, por favor. Claro, perfeito, perfeito. Vou concluir essa parte da diferenciação entre os dois serviços que foram contratados, e aí a gente vai abrir para essas perguntas. A gente vai tocar em outros temas aqui naturalmente sobre a aposentadoria, mas o que eu quero deixar claro é que tanto o serviço do planejamento previdenciário quanto o serviço da migração são de extrema importância para que o servidor consiga individualmente avaliar qual que é a melhor situação que ele pode se enquadrar. O planejamento previdenciário consiste em saber quando ou com quanto vai e com quanto vai se aposentar numa data futura. Consiste em saber também se ele deve averbar tempo de serviço de outro órgão ou não. Muitos servidores, nós inclusive nos deparamos que possuem inclusive atividade na iniciativa privada, uma docência e que podem ter 2 aposentadorias. Todos esses casos são analisados nesse planejamento. É um planejamento mais abrangente. E a migração de regime está ali restrita à hipótese da migração dentro desse prazo, que a gente não sabe até quando ele vai perdurar. Então, essa migração de regime, ela pode ser uma excelente saída para o servidor a partir do momento em que ele tem um benefício especial e pode também ter algumas vantagens, como o reajuste anual, ele pode ter uma vantagem numa hipótese de pensão por morte, para isso nós precisamos saber se ele tem dependentes, e essa análise é uma análise mais individual, personalizada, que vai indicar se de fato o servidor deve ou não, ou tem ou não potencial de migração de regime. E o planejamento previdenciário ele vai fazer um pente fino, né? Uma busca geral de todas as questões previdenciárias que o servidor eventualmente precisa regularizar, até para quando chegar no momento de sua aposentadoria, nós não temos um processo administrativo extremamente moroso. Posso abrir já para as perguntas, Marcelo? Como prefere conduzir? Então, Marcelo, Marcelo, doutor Ailton... É isso que eu ia falar. Vamos abrir para o Alexandre poder fazer... Pronto. Eu acho, inclusive, que aí contribui até para que ampliem-se as perguntas, tá certo? Eu quero só registrar aqui a chegada da doutora Alessandra, não sei se ela está aparecendo no vídeo, que para a gente está pequenininha aqui. Olá, boa tarde. Alessandra, boa tarde, doutora. Boa tarde, doutora. Tá. Doutora Ailton, excelente a explanação do senhor, né? Claro, como sempre. Eu só gostaria de fazer algumas observações, tá? E aí me permita, tá certo? Que eu vou ousar discordar das suas considerações aí, quanto a ainda haver a possibilidade, nesse gap que nós estamos, tá? De o servidor da Receita, tá? De o servidor da Receita poder migrar de outra forma que não pelo sistema, tá? Explico por quê. Diferente de outros órgãos, tá? Que esses outros órgãos, alguns órgãos se prepararam previamente, tá? Em relação a essa migração, em relação à simulação do cálculo,
de modo que disponibilizam ou disponibilizaram para os seus servidores, tá? Os cálculos, tá? Por intermédio de outros meios que não apenas no momento da migração, a Receita não se preparou previamente para isso, ok? Então, o que aconteceu? O objeto da liminar, o fundamento do objeto da liminar, tá? E a decisão foi nesse sentido, no meu entendimento, era de que os servidores não puderam, não se sentiram seguros em migrarem em 30 de novembro, exatamente porque eles não tinham, tá, a simulação dos seus cálculos de forma mais clara para eles, mais transparente. Tá? Então, vem aí o meu questionamento. Como agora, decorridos já alguns meses, aí, mais de 6 meses, novembro, dezembro e tal, o servidor quer migrar mantendo-se a mesma situação que estava em 30 de novembro. Tá? Então, a questão é, mas a Receita tem recebido, se a gente fizer pro formulários, a Receita recebe. Sim, uma coisa é a Receita receber até em homenagem ao direito de petição. Tá? O servidor pode peticionar. Tá? Eu me colocando na posição do servidor que estará lá na Receita, deferindo ou indeferindo essas petições, essas solicitações, tá? Eu indeferiria, tá? Eu indeferiria, exatamente porque esse não é o objetivo da liminar. Eu não posso fazer esse requerimento agora, tá? Intempestivo, decorrendo já alguns meses depois do prazo final, 30 de novembro, tá? Mantendo a mesma situação que estava lá em 30 de novembro. Tá certo? Porque eu me arrependi e agora eu quero migrar. Então, terá que esperar, tá? Para migrar sob o fundamento da liminar, terá que esperar, né? A meu ver, tá? E aí eu peço venha aí ao senhor, tá? Esperar que sejam disponibilizados o cumprimento da liminar, ou seja, seja disponibilizado o sistema, tá? Que já extrapolou o prazo de 30 dias que a liminar previa, e a partir do sistema disponibilizado, aí sim, nesses 60 dias, todos os servidores que ainda não migraram, tá? Mesmo aqueles que hoje, é indiferente esses cálculos de simulação ou não, poderão migrar, tá? Porque aí sim estaremos cumprindo a liminar. É essa a minha discordância, tá? Nesse ponto específico, tá? E aí eu gostaria que o senhor, por favor, fizesse aí o contraditório aí a minha posição, tá? Eu Claro. Não sei se a doutora Alessandra quer se manifestar também já nesse momento ou quer aguardar. Fica à vontade, Alessandra. Eu acho que... Não, porque na verdade, como eu acabei de chegar, eu não peguei a parte anterior, né? Então, Tá. Assim, essa questão da liminar, doutora Ailton, me corrija se eu estiver errado. Mas como o pedido do mandado de segurança, ele tinha 2 fundamentos no pedido, né? Que era aquele fornecimento de uma memória de cálculo, né? Que fosse um documento que conferisse maior segurança para o servidor, né? Que optou por migrar, a exemplo de outros órgãos que já vinham fazendo, né? Esse procedimento, né? De fornecer essa documentação. O próprio escritório cita isso nos autos, né? Na inicial mesmo do mandado de segurança, você já cita um exemplo. O judiciário faz isso, né? E, então, assim, um dos fundamentos é esse, é o fornecimento desse documento, que aí não forneceu para ninguém. Então, nesse sentido, contemplaria todos. Mas o outro fundamento é que aquelas pessoas que estavam sob júdice no regime anterior, né, que mudaram de ente, e acabou que a administração os enquadrou já no regime novo, a gente judicializou para que eles ficassem no regime antigo, mas agora eles estavam cogitando, né, agora, no ano passado, né, antes de 30 de novembro, estavam cogitando migrar. Para essas pessoas, o simulador do SUSEP não abriu, porque eles estavam sob júdice, né, no regime anterior. Então, um dos objetos do mandado de segurança é justamente que se fosse aberto o sistema para essas pessoas, né? Não foi isso? O mandado de segurança ele é mais abrangente ainda. Trata de uma série de incorreções que estão inseridas dentro do sistema do SIGEP, que impossibilita tanto a migração quanto uma análise mais crítica da situação individual de cada servidor, né? Então, E aí, se não me engano, a liminar foi no sentido de que essas inconsistências fossem corrigidas, né, com o acompanhamento do advogado, que o juiz fez questão de destacar isso, né, na própria liminar,
e que, uma vez sanadas essas inconsistências, teria 60 dias para o servidor avaliar a conveniência e a oportunidade de realizar esse ato de migração. Então, acho que o que o Alexandre está querendo dizer é que, assim, uma vez que não foram ainda corrigidas essas inconsistências, não foram só seria viabilizado. Não teria aberto ainda esse prazo de 60 dias, e aí você perderia um pouquinho toda essa justificativa que teve numa data de segurança, assim, por que a pessoa não teve condições de avaliar com cautela se a migração era a opção melhor, né, para ele, por causa dessa falha da administração em conceder esses elementos e por causa do módulo do CIGEP que ainda estava falhando nessas correções. Só para concluir, doutor Ailton, eu já passo a palavra para o senhor, tá? Porque no meu entendimento em particular, tá? Entender dessa maneira que está sendo posta agora, que se pode continuar migrando, independente do sistema já estar disponibilizado, a gente como que estaria apenas prolongando, tá? Sob o pretexto de uma liminar, que, a meu ver, tá? Não tem esse condão nesse caso específico, porque ela não contempla isso, tá? Estaria prorrogando um prazo, tá? Que já transcorreu em 30 de novembro, tá? E aí eu passo a palavra para o senhor para algumas considerações. Bom, perfeito. Entendo, respeito, obviamente, a posição, né, a interpretação que vocês fizeram da liminar. O objetivo da liminar, tal como nós buscamos em outras janelas de migração, era simplesmente suspender o prazo de migração até que todas as correções, tudo fosse saneado dentro do sistema do CIGEP, para que o servidor ele não fosse impedido de exercer o direito a migrar ou não migrar com aquela insegurança. O servidor que quiser migrar nesse ambiente de insegurança, ele poderia fazer isso antes do dia 30 de novembro, como ele pode fazer agora, na nossa interpretação, mesmo após o dia 30 de novembro, em razão da liminar. Eu trago, eu sempre quando eu falo com o pessoal sobre essa migração, eu trago o caso lá do Banco Central, falo sempre também de outros servidores federais que estão fazendo essa migração neste momento, que estão fazendo não dentro do CIGEP, estão fazendo seja por e-mail, seja por requerimento SEI, porque isso, de fato, a nosso entendimento, não está vedado, né? O que a liminar diz defiro, em parte, a liminar para determinar a suspensão do prazo de migração aos servidores substituídos, né, o prazo imposto lá pelo artigo 1º, até a correção do simulador. Ou seja, o prazo ele vai ficar suspenso, o prazo de migração que terminava no dia 30/11 foi suspenso, até que essas incorreções fossem feitas fossem saneadas dentro do simulador, e mesmo depois de saneadas, a gente ainda teria mais 60 dias. Eu não posso ficar esperando de forma, assim, sem uma previsão, de forma eterna, o CIGEP proceder à retificação desse simulador, se eu tiver outros meios de fazer minha avaliação e quiser migrar, mesmo que eu não tenha, mesmo que eu queira migrar na inconsciência de estar fazendo uma boa opção ou não. Nos outros órgãos, até em autarquias que têm um regime diferente, os servidores eles têm conseguido fazer essa migração, inclusive incentivado pela própria FUNPRESP. Os servidores de FUNPRESP estão procurando os órgãos, né, as entidades com liminares, inclusive oferecendo a eles instrução de como fazer essa migração de regime. No nosso caso, dessa liminar, que vem no mesmo sentido de outras liminares concedidas para mais 2 ou 3 entidades, nós entendemos e permanecemos com o entendimento de que a gente pode fazer essa opção. Inclusive, caso algum servidor queira fazer essa opção, nós vamos abrir o requerimento, nós vamos dar todo o suporte jurídico para que ele faça isso, faça análise, faça o requerimento e a gente possa, eventualmente, até apresentar isso lá dentro do processo, lá no nosso processo judicial. Se nesse meio tempo essa liminar eventualmente tivesse caído, seria como se essa liminar não tivesse produzido efeito nenhum. Seria como se ela fosse inócua. Imagine que logo após a concessão dessa liminar, nós tivemos um agravo da União, e a União não conseguiu a suspensão, né, do efeito dessa liminar no agravo de instrumento que foi interposto. Imagine que imediatamente tivesse caído essa liminar, seria como se ela não tivesse qualquer validade, porque eles não retificaram, eles não regularizaram o sistema do CIGEP. Na verdade, no nosso entendimento, é que a migração permanece possível para os servidores vinculados à entidade, né, ao Sindreceita, e que isso, embora não seja feito pelo CIGEP, pode ser feito por outros meios.
mesmo por e-mail ou dentro do próprio sistema SEI. A Doutora, gente vai dar todo o suporte jurídico para o pessoal. Esse é o nosso entendimento, nós não orientamos que ninguém faça sem saber exatamente o que consiste essa migração, mas temos certeza que essa migração é algo positivo, nós permanecemos com a posição de que está válido, está ígido e que nós vamos dar esse suporte. Gostaria de fazer um comentário também nesse aspecto, da gente lembrar também que essa janela de imigração, nós temos validadas condições de quem exerceu o direito lá em 2017. Lembrando que a MP 1119, ela trazia um cenário muito mais rígido, onde o TT era de 520, isso impacta diretamente no cálculo. Através de emendas apresentadas pelo Sindreceita, nós conseguimos não só alterar o TT para as mulheres para 390, como trazer a dos homens também para 455. Isso dá um ganho no cálculo do benefício especial. E ainda destacando também que a gente conseguiu também estabelecer, através da lei de conversão, a aposentadoria especial da pessoa com deficiência que até então não estava regulamentada. Então, eu estou fazendo essas considerações porque uma próxima reabertura no futuro pode não ter essas mesmas condições. Era isso que eu queria deixar claro. Provavelmente não terá, né, Marcelo? Que a gente já vinha conversando da importância dessa modificação que foi conquistada por muita luta do sindicato. Sim, né? E é uma questão que precisa ser bastante destacada aqui, porque foi um trabalho realmente aí do Sindreceita junto ao relator da MP 1119 para sua conversão, e as emendas foram todas acatadas. Doutora Ailton. Então, uma janela de migração que ela contempla, ela faz uma proporcionalidade considerando a legislação antes da emenda 103. Né? Então, essa realmente, para quem tem a dúvida, o interesse em migrar, é uma oportunidade que, de fato, se faz única, porque depois a tendência de todas as novas janelas vão ser abertas, provavelmente várias outras janelas de oportunidade de migração, mas de acordo com as regras já fixadas pela emenda 103 de 2019. É o que a gente acredita também. Exato, foi o que o sindicato conquistou aí, foi uma nova janela com a mesma regra da janela anterior que tinha sido antes da emenda 103, né? Porque quando veio a medida provisória, a justificativa da medida provisória para essa abertura foi justamente porque a regra tinha mudado em razão da emenda 103 e que, portanto, estavam oferecendo uma nova oportunidade, mas com base nas regras novas. Né? Então, assim, isso também tem que ser considerado nessa avaliação de quem está em dúvida se migra agora ou não, porque no futuro certeza, as condições provavelmente não serão as mesmas. Pode ser, de fato, uma oportunidade única, né? Nesse aspecto. Perfeito. Doutora Ailton, por favor. Bom, então, nesse ponto, com relação a liminar, nós permanecemos com essa posição de que é o momento de se analisar e é o momento daqueles que têm certeza da imigração, que fizeram essa avaliação, deixaram para um momento posterior, que elas possam exercer esse direito, né? Sendo que vale todas as regras anteriores e também destacando que é uma posição que é irrevogável e irretratável. Então, é uma escolha para o resto da vida. Eu estou vendo aqui no chat já a informação se é somente para afiliados, é sim somente para quem estava afiliado no momento da juizamentação. E quem tiver realizado o pedido, né, Marcelo Salgado está informando, fez o pedido por e-mail, não teve resposta, pode encaminhar para a gente, que é mais uma prova do descumprimento dessa liminar, que a gente vai juntar lá no processo. A gente já anexou, né, lá no processo algumas outras informações sobre o descumprimento da liminar, mas tudo isso é importante para a gente forçar a juíza, e no sentido da liminar, eu insisto, né, que essa liminar permite que os servidores consigam migrando, até pelo teor de como foi o despacho com a juíza. A ideia, assim, pode não parecer expressamente que tá autorizando, mas a ideia da juíza foi justamente permitir que nesse período, até a adequação do sistema, e mesmo após a adequação do sistema, de 60 dias depois, os servidores pudessem fazer essa migração.
Então, aqueles que desejarem fazer análise, aqueles que desejarem fazer a migração, o Sim de Receita está à disposição, nós vamos liberar as chaves de acesso para que a gente possa fazer essa atualização e também os atendimentos. Pois não, Doutor Marcelo. Ailton, me permita só mais um comentário, tá? Como o senhor anteriormente Você já tinha pedido a informou. palavra, Marcelo, não? Pois não, eu só Eu estou já pedindo estava para os Tá sem áudio. colegas fazerem a inscrição aqui. Quem quiser se manifestar, fazer algum questionamento do Dr. Ailton, levantem a mão aí no aplicativo e a gente vai seguir por ordem. O Dr. Alexandre, nosso diretor jurídico, quer fazer alguma manifestação, doutor Ailton? Eu vou abrir para ele. Até porque eu peço desculpas, doutor Ailton e ao Marcelo, tá? Que eu daqui a pouco, não sei, a Alessandra também a gente vai precisar talvez se ausentar, tá? E aí, por isso que a gente está logo querendo acelerar aqui a nossa participação, tá? Mas em breve aqui a gente talvez precise sair. Só como eu estava falando, como o senhor mesmo mencionou anteriormente, tá? Alguns órgãos, né, tipo o Banco Central, a gente sabe que o Banco Central está fazendo, tá? Mas lá eles estão entregando, tá? Por meios próprios dele, tá? A tal simulação dos cálculos, né? Então, eu só vejo que talvez seja diferenciado a situação do Banco Central com a Receita Federal, tá? E aí o senhor vai me permitir, tá? Não interprete como Claro. um gesto grosseiro com o senhor. Maria, nem grosseiro é pesado demais, tá? Mas em relação ao juízo que a juíza lá, a ideia que a juíza teve ao despachar com o senhor, tá? Infelizmente, tá? Isso não consta no processo, né? Então fica muito no mundo subjetivo, tá? Então só dizer que esse entendimento da juíza, tá? De repente pode também não prevalecer diante, né, do que a gente consegue ler no papel, né? No mínimo está tendo aí a controvérsia e está dando cabimento a essa questão dúbia. Mas aí eu reverencio aqui, tá? Toda a sua competência em relação a isso, tá? A sua expertise, não tem questionamento a respeito disso, é apenas um ponto que é muito comum no mundo do direito a gente discordar de posições, tá? Isso tem cabimento de forma respeitosa, tá certo? E aí a gente participa dessa maneira. Só uma consideraçãozinha que eu acho que, assim, além desse entendimento da juíza, que pode não ter ficado expresso na decisão, existe claramente o interesse da administração, sim, em certa medida, na migração, sim, tanto que ela não é obrigada a abrir essas janelas de oportunidade para migrar. Então, nessa medida em que há o interesse da administração, talvez haja menos restrição ou um entendimento mais favorável ainda para essas pessoas que pedem agora a migração, ainda que não tenha esses elementos que foram determinados pela liminar, mas que a pessoa já teve o seu convencimento, já, né, teve uma consultoria, um planejamento previdenciário e decidiu pela migração. Como há o interesse também da administração nessas migrações, talvez não tenha esse obstáculo, sim, né? Talvez não façam essa interpretação mais restritiva da decisão. Né? Porque se não fosse interesse da administração também, a questão da migração, ela nem abriria essa janela de oportunidade. Né? Isso também tem que ser considerado. Então, sim, talvez essa interpretação mais ampla, também, né, a também administração vem a ter, né? Com o interesse da administração, também vem a ter, né? Não seja um obstáculo. E como eu disse, a gente quis apenas aqui participar, claro, mostrar também, né, essa outra vertente aí, esse outro vetor de interpretação, tá? Até no sentido também da gente colaborar e fazer, na verdade, a migração com a maior segurança jurídica possível, tá bom? E eu tenho certeza que quem se orientar aí pelo senhor está em ótimas mãos. Tá certo. Muito obrigado. Agradeço a participação dos senhores. A gente vai ter essas discussões. A liminar do Banco Central, lá do Sinal, também é um processo nosso aqui da Advocacia Líder. A gente tem tratado lá com o DEPS. A gente teve só uma reunião aqui com a Denise, né, pessoal? Mas eu ainda acredito que a gente pode fazer esses pedidos. Para isso, eu preciso só encontrar os servidores que, de fato, estão dispostos, nesse momento, a já requerer essa migração para a gente dar continuidade, para a gente dar esse suporte jurídico e poder acompanhar até o final, para saber se a administração vai conceder ou não. Tá bem?
Doutor Ailton, eu vou tomar a liberdade aqui, então, de convidar a colega Raquel, que estava com a mão levantada aí, para ela, então, poder fazer seu questionamento e ouvir a sua resposta, por favor. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço a oportunidade de tirar dúvidas, né, com relação à questão da migração. Aqui é Raquel, da ADS Fortaleza, tá? E qual seria a minha dúvida? A minha dúvida seria com relação ao vínculo ao Executivo Federal em relação a um novo concurso, por exemplo, né? A nossa nova aposentadoria seria da seguinte forma, né? Regime geral, benefício especial, né? E... O regime geral, Raquel, é só uma referência ao teto. Você Não, Perfeito. Tá bem. O valor equivalente ao regime geral, né? Mais o BE, né? Mais aquelas pessoas que aderiram ao FUNPRESP, né? Vamos supor que eu perca o vínculo com a Receita Federal, né? E assuma um vínculo, por exemplo, com, sei lá, um Estado, né? Uma Cefaz do Estado, ou alguma coisa, um ISS do município, ou uma procuradoria, né? Ou seja, eu perca o vínculo com o Executivo Federal, né? Como ficaria a aposentadoria daqueles que migraram ou vão migrar, né? Esse BE, ele levaria para o cálculo? Sim, não. Não. E assim, mas como eu contribuí em cima desse valor? Não é um direito do servidor? Porque eu contribuí durante, sei lá, 15 anos em cima do valor do máximo. Eu perderia esse valor do benefício? E você vai ter que observar o regramento de aposentadoria do novo e hipotético ente que você eventualmente venha assumir esse cargo. Você pode garantir o BE caso você, mesmo você altere do cargo, mas dentro da própria estrutura da União. Se você for para uma outra estrutura estadual, municipal, não tem essa segurança do BE. Pode ter a transferência, né, a portabilidade dos valores que foram vertidos para o FUNPRESP, mas que é facultativo, né? Então, nessa hipótese, se uma das nossas perguntas, dos nossos questionamentos sempre tem intenção de deixar o serviço público, tem intenção de se aposentar nesse cargo que você está atualmente, justamente por conta desses desencontros. Hoje, se eu venho para o Distrito Federal, eu já tenho um regime de previdência complementar aqui no Distrito Federal. Eu não trago meu BR, mas ainda assim eu fico limitado ao teto do Acho regime que geral de caiu previdência social. o áudio, ou não sei se foi só o meu. Foi só o seu, colega. Desculpa, você pode repetir, doutor? Claro, Raquel, claro. Tá me ouvindo? Perfeito? Agora sim. Então, você tem que observar o regramento do ente, né? Eu estava dando um exemplo, se você eventualmente vem para um cargo público aqui no Distrito Federal, aqui nós já temos regime de previdência complementar instituído. Você ficaria limitado ao teto do regime geral de previdência social e não teria o benefício especial, porque aqui no Distrito Federal não tem disposição de benefício especial. Então, é uma das questões que vão indicar se o servidor deve ou não optar por essa migração. É um dos pontos que a gente faz análise, tá? Mesmo porque as suas contribuições a maior foram feitas no regime jurídico único da União, né? Exato. Não, a minha dúvida era exatamente isso. O para trás, digamos assim, o Não passado. recebe. Não recebe isso, qualquer restituição. É isso que o doutor falou, né? Tem mudança de ente, não tem como migrar o benefício especial, entendeu? Tá, então, Agora, assim, as pessoas que optarem por fazer a migração, se desejarem fazer um outro concurso, teria que ser somente na esfera do Executivo Federal. Não do Executivo. Não, pode ser do Legislativo ou do Judiciário Federal também, dentro da estrutura federal. Então, sim, tem que seguir o federal, não O pode ente. ir para o estadual nem para o municipal. Beleza. Tem que seguir o ente. vamos. Raquel, obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Vamos Raquel. agora, então, para o colega Max, que ele estava em segundo e caiu a conexão, então eu vou disponibilizar primeiro para o Max, depois para a DS Belém. Pode falar, Max. Bom, boa tarde a todos. Excelente trabalho, doutor José Ailton, é isso? Isso. Eu também comungo do mesmo entendimento de que, não obstante haja uma tutela provisória no sentido, ou uma liminar no sentido de
da suspensão do prazo, acaba ela por repercutir na possibilidade de você poder migrar enquanto não solucionada essa situação do CIGEP em qualquer tempo. Mas a minha dúvida não é em relação a isso. A minha dúvida, na verdade, é se nesse primeiro momento de migração será também possibilitado a análise de servidores que pretendem estudar o seu reenquadramento, justamente porque à época da sua aposentadoria não tiveram essa assessoria e também por outros motivos que os levaram a ingressar com a sua aposentadoria e que, em razão de uma DI que está em curso e das consequências que poderão advir dessa DI, optaram por não migrar. Se, posteriormente, se nesse momento esses servidores também vão ser agraciados no sentido de contemplados por esta assessoria, até para que, no momento em que resolver-se essa DI, caso ela tome os rumos que se espera que tome, resolvam pelo reenquadramento. Essa é a questão. Não sei se Max, vocês compreendem. doutor Ailton, deixa eu me Essa manifestar é do primeiro Marcelo. aqui. Max, essa consultoria vai estar disponível para todos os colegas que estejam em situação de aposentadoria ou de migração, né? Aqueles que, mesmo eventualmente alguém que já tenha aposentado, que esteja dentro do período de 5 anos, poderia até fazer a consultoria, é óbvio que não vai ser para migração, mas para fazer uma análise da sua média aritmética e avaliar a possibilidade, junto com o doutor Ailton, se poderia aposentar pela média aritmética com limitação ou sem limitação. Então, nesse aspecto, vai estar disponível, ok? Inclusive, então, vai contemplar, só confirmando, aqueles servidores que pretendem uma análise para fins de reenquadramento, tão logo resolvida essa questão da DI. É isso? Correto? Correto. Ok. Tá? Só lembrando que nós temos 340 contratadas, que foi autorizada pelo CNRE. Nós conseguimos um desconto de 19,5%, portanto, além dos 15% que foi determinado, né? Então, aqueles colegas que têm a intenção de fazer uma análise, eu peço que fiquem atentos, que nós vamos disponibilizar nessa próxima semana, mais tardar na outra, a agenda para que cada um possa fazer o seu agendamento. Então, é muito importante que nós vamos estabelecer um critério de ordem de chegada. Nós não encontramos, através do sistema de agendamento, forma de fazer outro critério. Doutor Ok, Ailton, muito obrigado por o você senhor responder tem a alguma minha manifestação? pergunta. Não, Obrigado, Max. com relação a esse ponto, a determinação é da entidade, né? O que a gente deve fazer primeiro? Esse serviço também ele vai ser contemplado no momento posterior. No entanto, por uma questão de prazo, agora a gente vai estar voltado, né, focado para a migração de RPC. E no segundo momento a gente faz essas avaliações. Se tiver algum caso excepcional que esteja próximo dos 5 anos, enfim, a gente pode conversar, tá, Marcelo? Ok. Nós vamos agora, então, para a colega da DS Belém. Eu não tô vendo quem que é, mas acredito que seja a Tânara. Pode falar, Tânara. Boa tarde. Bom, que pena que eu não estou enquadrada, né? Que eu entrei em 2013, vou ficar para depois. Esse sonho de aposentadoria um dia vai chegar. Mas, levando em conta essa lista que tem 184 pessoas, essas pessoas também vão se inscrever nesse momento que disponibilizarem? Ou elas já estão inscritas? Porque Não, me preocupa. elas não estão automaticamente inscritas. Elas vão ter que entrar na agenda e fazer o seu agendamento. Certo. Agora, o que eu queria deixar claro para vocês é o seguinte, gente. Dentro da possibilidade de tempo e da eventual demanda, pode haver, é lógico, um clamor da categoria para que o presidente do CNRE, eventualmente, disponibilize algum recurso extraordinário, se houver necessidade de contratações extras. Por enquanto, nós estamos com 340 e é tudo por inscrição. Certo. Marcelo, assim, eu penso no nosso trabalho como delegados sindicais, né? Como é que a gente vai entrar em contato com esses colegas que
podem ter esse benefício de fazer análise. Seria interessante se vocês conseguirem disponibilizar quais colegas por DS estão nessa situação para que a gente, não sei se vocês vão disparar e-mail ou que a gente mesmo consiga, né, com essa lista mínima de colegas Botando, né? potencialmente interessados, entrar em contato direto, porque é uma decisão que impacta a renda da família, o futuro dessas pessoas. Nós não temos condições de informar por DS quem que fez, quem que não fez, quem que não migrou. Essa não é uma informação que o sindicato tenha disponível. Nós vamos divulgar através das listas de WhatsApp, Facebook, Instagram, no site institucional do Sind Receita. Então, o que eu peço é que os delegados sindicais repassem essas informações nos seus grupos de DS e chamem a atenção dos colegas, mesmo porque, dentro em breve, nós vamos fazer outras lives também com a FUNPRESP, outras lives com o Dr. Ailton, para que todos tenham a oportunidade de esclarecer suas dúvidas. Nós estamos gravando a nossa live de hoje e vamos procurar disponibilizar também lá no nosso hot site Alerta Previdenciário, para que os colegas possam assistir num segundo momento, aqueles que não tiverem oportunidade de participar. Agora, assim, a gente, enquanto dirigente, né, delegado, membros da DEM, a gente tem uma angústia de querer fazer despertar em todos os colegas essa reflexão para esse momento importante. Mas a gente também não pode se responsabilizar pela omissão dos colegas em ter interesse em cuidar das suas próprias questões, né? Então, assim, a gente vai fazer todo o possível para procurar atingir o máximo de pessoas e eu conto com a participação dos DS. Por isso que eu fiz questão de fazer essa primeira live com vocês, para que vocês ajudem a gente a fazer a disseminação dessas informações. A última pergunta que eu estou vendo que o Fernando está inscrito também é como é que a gente consegue consultar se esse filiado que demonstrar interesse era filiado na época do ajuizamento dessa ação, se ele está contemplado para essa análise? Botando, né? Aí, especificamente assim, a gente vai conseguir, pelo nosso perfil de acesso na nossa área restrita, nós vamos conseguir ver se ele é filiado ou não no momento da consulta ali, né? Eu acho que seria interessante, nessa hipótese, você mandar um questionamento para o cadastro @sindreceita, pedindo a informação para confirmar tal, né? Porque é uma verificação que nós, que vamos estar cuidando da agência, da agenda, vamos ter que fazer, se ele é filiado, né? E se ele também está albergado pela liminar. Tá, obrigada. Fernando Jorge. Boa tarde a todos. Eu estou passando de 3 reuniões ao mesmo tempo. Bom, foi informado aqui quem é que teria o perfil para o acesso da avaliação e não se incluiu, pela fala do advogado, aqueles que já estão aposentados e, pela proposta, parece que aqueles que ainda não tiveram aposentadoria homologada, ou seja, o TCU tem até 5 anos para homologar as aposentadorias, poderia optar pela migração. Mas o meu questionamento, talvez não seja foco dessa reunião, mas eu acho que o sindicato tem que tratar disso. Fernando, deixa eu só te interromper um minutinho. Olha, o aposentado não tem hipótese de migração, tá? A hipótese que pode haver é se ele estiver dentro do período prescricional ali de 5 anos, fazer uma análise para ver a sua média aritmética, qual que seria, com qual fundamento, e para ver se valeria a pena pedir um reenquadramento de paridade e integralidade por um dos dois fundamentos pela média aritmética, para ele fazer uma análise nessas hipóteses lá, não é análise de migração, tá? Tá, já entendi. Agora, eu vou aproveitar essa reunião para solicitar, eu já fiz isso em outras, nós ainda não analisamos, foi a preocupação do Max, os possíveis efeitos de um resultado adverso na ADI
4161, 416, sei lá. Eu estou preocupado com isso, eu estou averbando o meu tempo, porque pode vir uma modulação e que não atinja o que for adverso aqueles que já estão aposentados ou que tenham já atingido os parâmetros de aposentadoria. É preciso que o sindicato estude isso, tanto para a opção, tanto para aqueles que pretendem optar pela migração, que é o meu caso, eu posso optar pela migração, mas eu teria que ter entendimento se eu migrando, eu me afasto dos efeitos perversos de um resultado negativo da ADI. É isso que eu queria saber. E eu preciso que o sindicato oriente os colegas, averbem seu tempo, entendeu? Deixem registrado que cada um de nós atingiu os parâmetros que possibilitam a aposentadoria, que talvez isso nos beneficie um resultado adverso da ADI. Entendeu? Agora, Fernando, eu vou fazer uma manifestação aqui, depois eu vou deixar o doutor Ailton se manifestar também. A questão é a seguinte, de fato, a gente tem um cenário incerto pela frente em relação à ADI 4616, por exemplo, em relação ao bônus de eficiência, né? Mas eu acho que, assim, no que tange aos demais aspectos, eu acho que, no meu entendimento, eu peço que o doutor Ailton se manifeste, se possível, no meu entendimento, nos demais, no benefício especial, no teto compatível ao INSS, etc. e tal, nesses aspectos não deve alterar, né? E uma coisa que eu sempre faço questão de dizer para o pessoal é o seguinte, que a gente, infelizmente, no Brasil, nós vivemos um cenário de incerteza jurídica. A gente não sabe qual é o nosso cenário previdenciário de amanhã. Então, realmente, assim, há bastante dúvidas. A gente precisa que, de fato, os colegas busquem o máximo de informação, mas com a consciência de que a sua tomada de decisão tem que ser personalíssima. E, doutor Ailton, eu queria que o senhor se manifestasse, por favor. A gente tem casos de vários colegas que receberam precatórios ao longo da vida e que tiveram retenção de contribuições previdenciárias e tal, e o Fernando abordou essa questão agora, né? Que a gente tratasse um pouco dessa questão de como incluir na base de cálculo para a média aritmética esses precatórios que vão, obviamente, impactar para cima o cálculo da média aritmética. Essa é uma questão permanente, Marcelo, que o Thales vem sempre nos pedindo para ter bastante empenho e sempre observar sobre esses valores que foram pagos a título de precatório, que pode ser de verbas de diferentes naturezas, né? Natureza salarial, natureza indenizatória, e que isso sim refletiria. Para aqueles aposentados que se aposentaram com a integralidade, com a última remuneração do cargo, essa variação ela não vai ser muito significativa. Em determinado momento, a minha média pode ser maior que a minha última remuneração do cargo. Agora, para aqueles que vão fazer o cálculo do benefício especial e para aqueles que vão fazer a aposentadoria pela regra do artigo 4º, do 10 ou do 20 da Emenda Constitucional 103, isso pode trazer um grande impacto. Que seria a média aritmética do 100%, né? Sem limitação à última remuneração. Sem teto na última remuneração. A grande questão é a limitação à última remuneração. Nós tivemos agora, recentemente, já concedido algumas aposentadorias na regra do artigo 10. Na regra do artigo 10 diz que 20 anos, você tem 60% do resultado da média da vida inteira, mais 2%. A administração pública vinha entendendo que esses 2% a cada ano que supera se limitava a 100%. E não é assim. Né? Mais uma vez, a gente ressalta, eu tenho servidores com 44 anos de casa, não só de casa, de contribuição de uma forma geral, trouxe de outros órgãos, enfim, começou a trabalhar muito cedo. Então, nessas situações, há um impacto muito grande no valor final da aposentadoria. Nesse caso aí, mais 8%, né? Mais 8% e sem limitação à última remuneração.
quando a gente faz essa avaliação da média e da última remuneração, na verdade, a gente acaba se entristecendo porque a última remuneração e a nossa remuneração da carreira não acompanhou a inflação. E a média acompanha a inflação. Em determinados momentos, você vai ver que a média está aqui, sua remuneração está aqui embaixo, dentro de um plano, né? E a gente percebe que quando eu limito a última remuneração, talvez não seja a melhor modalidade de aposentadoria. Isso que você disse é uma questão importante, porque às vezes o colega fala, mas que milagre que é esse, que a minha média é maior do que o meu salário atual. É justamente por isso, por exemplo, nos últimos 7 anos, aí nós ficamos praticamente com 0 de reajuste, enquanto a nossa média salarial foi sendo corrigida pelo INPC, que deu mais de 35% nesse último período. Então, só para refletir. Fernando, eu não sei se você tinha concluído, desculpa. Pode prosseguir. Não. Eu gostaria ainda que tivesse uma resposta. Supondo que tenhamos uma decisão adversa na ADI, aqueles colegas que migraram têm. Primeiro, eu não tenho a menor dúvida que nós sairemos da carreira, porque voltaremos a ser técnicos da Receita Federal e cargo em disponibilidade. Então, nos afastarão do bônus de eficiência. Agora, essa migração cria, não sei se o termo correto é coisa julgada, e eu gostaria de entender, porque os filiados vão perguntar isso, eu mesmo vou sofrer isso. Quais seriam os possíveis efeitos de uma decisão adversa na DI para aqueles que já migraram? Eu entendo, lógico, que o bônus de eficiência, que se pretende perceber depois da aposentadoria, seria afastado. Mas a questão do benefício especial e de outras regras que estão na migração, o que afetaria uma decisão adversa na DI? É isso que eu gostaria de saber, porque é isso que eu vou ser perguntado. Tá, eu vou fazer uma manifestação e depois eu peço para o doutor Ailton e para a doutora Alessandra também fazerem as suas considerações. Eu considero que sim, o bônus de eficiência pode estar em risco. Agora, o teto do INSS e o benefício especial, porque o benefício especial, Fernando, ele é um cálculo pretérito. Isso. Ele vai ser calculado sobre as remunerações e o excedente de contribuição que você fez no passado. Não é do que vai ser daqui para frente. Então, a ADI, se ela for desfavorável, ela vai ter que ser modulada, ela vai causar repercussões para frente que, sim, pode colocar em risco a percepção do bônus de eficiência, mas nos demais rendimentos, eu creio que nós não seremos afetados. Justamente por isso é importante o colega fazer uma reflexão e fazer uma análise, porque é uma decisão pessoal que cada um tem que tomar, porque imaginando o pior cenário, que a gente seja excluído da carreira, como você disse. Então, para quem está na paridade e na integralidade, você não tem mais referência de remuneração para a tua remuneração ser reajustada. A única salvação nesse caso seria, para quem já está aposentado, pedir o reenquadramento, se possível, ou para quem ainda não se aposentou, fazer a migração. Mas é uma decisão personalíssima. Doutor Ailton, doutora Alessandra, eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações, por favor, para não me deixarem cometer nenhum equívoco aqui nas dúvidas do colega. Marcelo, antes da intervenção dos advogados, me deixa complementar a questão do Fernando, por gentileza. Pois não. Vejam bem, a decisão do Gilmar Mendes, embora provisória, ela fala que está resguardada a remuneração do servidor, caso ele esteja aposentado, tenha feito a opção pela aposentadoria, ele teria direito à sua remuneração. Portanto, quando se der essa resposta que vai ser dada, gostaria que se observasse, que se analisasse a situação do benefício especial, que a natureza dele é indenizatória. Portanto, ele estaria ou não contemplado se a decisão da ADI prosperar, no sentido de mantida o que o Gilmar coloca, da remuneração, resguardada a remuneração. Eu não estou falando nem de bônus de eficiência, estou falando do benefício especial. Se ele também estaria contemplado nessa decisão do Gilmar Mendes, uma vez que ele é de caráter indenizatório e não remuneratório. Obrigado. Posso começar? Por favor, Alessandra. Pessoal, só vou pedir licença um minutinho para eu pegar uma água aqui. Pois não, Marcelo.
Primeiro, da boa tarde a todos, porque minha entrada acabou sendo mais atribulada, entrei já falando, nem cumprimentei a todos. E sobre essa questão, Fernando Jorge, a questão de interpretar a ADI com base num único voto, que, assim, na verdade, não é uma decisão provisória, foi um único voto proferido, que ainda os outros ministros vão votar, o próprio relator pode alterar até o final do julgamento, o próprio julgamento, até o seu final, os ministros podem alterar a sua posição. Então, assim, é um pouquinho precipitado a gente fazer esse exercício de hermenêutica tentando interpretar esses possíveis cenários sem ter uma decisão concreta para analisar. Assim, em casos em que o Supremo julgou inconstitucional alguma reestruturação de servidores públicos em situações diferenciadas da que a gente enfrenta aqui, porque aqui não houve unificação de cargos, não houve ingresso de servidores de fora da carreira, os técnicos já eram desde a sua origem, né, na carreira, então a gente não tem um paralelo com uma situação exatamente igual que tenha sido julgado inconstitucional. Mas, em outras situações em que foi julgado inconstitucional, foram resguardadas as aposentadorias. Mas é claro, como o Marcelo falou, vai depender muito da modulação que venha, se em alguma medida ela for parcialmente procedente essa DI. Mas, assim, é um exercício de futurologia que a gente teria que fazer, que é complicado, porque poderia ter vários cenários, vários desdobramentos dessa decisão, e ademais, assim, tem decisões que elas vão enfrentar embargos de declaração, porque o acórdão não se mostra tão claro quanto essas minúcias. Então, essa análise vai ter que ser feita mais para frente. Agora, em relação ao benefício especial, assim como o Marcelo adiantou, como no momento da migração é feita uma aposentadoria assim, proporcional a esse período que o servidor contribuiu pelo valor total de sua remuneração, independente do cargo que ele ocupava. Né? Então, assim, a migração, ela conserta, assim, para fins previdenciários, aquele passado que o servidor contribuiu a maior. Porque se ele fosse migrar e não tivesse nenhum tipo de compensação, ninguém migraria. Porque o servidor, ele passou toda a sua vida funcional contribuindo sobre o total de sua remuneração. Ele não estava limitado ao teto do regime geral. Né? E com a nova regra, com o novo regime de previdência complementar, o servidor que entrou depois da mudança, né, que nem tem o direito de opção, porque ele já foi enquadrado nesse novo regime, ele só desconta a previdência até o teto do regime geral. Então, os servidores que já tinham ingressado antes, para esse regime é uma opção. É uma opção que a administração tem concedido aos servidores desde a emenda 41, quando veio a possibilidade dessa instituição do regime, veio como um direito de opção do servidor, essa migração ou não. E aí, para migrar, o servidor ele tem um benefício que é proporcional a esse tempo que ele contribuiu a mais. Né? Por isso que o tempo total, aquele TT, é o tempo total que a regra de aposentadoria exige para se aposentar, e você vai ter o seu tempo de contribuição, para você calcular o fator de conversão de cada servidor. Né? Porque esse benefício vai pegar a proporção das contribuições e aplicar o fator de conversão. Então, tudo isso é para o passado. Doutora, né? então, me permite uma intervenção um minutinho? Só para vocês considerarem, pessoal, o seguinte, em relação a essa questão do TT e do TC. TT é o tempo total estimado para aposentadoria. O TC é o tempo de contribuição efetiva. Então, para você saber, por exemplo, qual que é o fator que vai ser aplicado para o cálculo do seu benefício especial, vai ser você dividir o seu tempo de contribuição efetivo pelo TT estimado. Hoje, no caso, homens, nessa janela, 455. Então, imaginemos que você tenha já contribuído 400 meses. E você tem um TT de 455, você vai dividir 400 por 455, você vai achar um fator. Esse é o fator que vai ser aplicado no cálculo da sua média aritmética. Então, quanto mais próximo de 1 tiver esse fator, maior tende a ser o seu benefício especial, entendeu? Porque é a média aritmética deduzida do teto do INSS,
esse valor que você encontra, é nesse valor que você vai aplicar o fator. Então, quanto mais próximo de 1 for o fator alcançado, maior o benefício especial que o servidor deve alcançar. Só para... Desculpa, doutora, pode continuar. Claro, e quem tem mais tempo de contribuição anterior vai ter um fator de conversão maior. Né? Pessoas que já estão muito próximo da aposentadoria, elas vão ter um fator de conversão muito próximo a 1. Então, a média, né, diminuído o teto do regime geral, vai ser o benefício especial do servidor que migrar. E aí o benefício especial, né, que está vinculado à remuneração que é utilizada como base para a contribuição, ele não está atrelado propriamente ao cargo que a pessoa exerceu, mas sim à remuneração e à contribuição previdenciária. E é uma remuneração pretérita, né, doutora? Exato, exato. Até porque a partir do momento que migrar, quando migrar, migrou. E aí o seu regime vai passar a ser outro, né? Que você, independente do cargo que você ocupar, você migrado, né? Continuando no Serviço Público Federal, você vai descontar até o teto do regime geral, que é o que vai entrar no cálculo do seu provento de aposentadoria, né? Que você vai ter um provento de aposentadoria, um benefício especial e o FUNPRESP para quem aderir ao FUNPRESP ou fizer um outro plano de previdência. Agora, se me permite, Marcelo, só aquele outro ponto que também você começou a tratar, não sei se propriamente era uma dúvida do Fernando Jorge, mas certamente é de vários outros delegados sindicais, da questão da contribuição previdenciária sobre os valores dos precatórios recebidos, né? Que além de influenciar no cálculo de quem vai se aposentar pela média, né? Tem gente que já está aposentado e recebeu precatórios, né, referente ao período que estava em atividade e se aposentou pela média. Então, nesses casos, a pessoa vai poder fazer um pedido de revisão do benefício, porque pode aumentar o cálculo do seu provento, né, de aposentadoria. Por enquanto, como que a Receita está trabalhando essas averbações? Ela não está fazendo de forma automática, né? Nós já conversamos com o Marcelo, estivemos na Receita Federal. Cada servidor está pedindo essa averbação individualmente. A Receita Federal, as GEPs estão divergindo um pouquinho de documentos que elas solicitam para os servidores, mas de uma forma geral, é o espelho do precatório, que ele vai ter, né, o valor principal, o número de meses, os juros, vai estar tudo aquilo no espelho do precatório, cópia da decisão judicial do processo que ele recebeu, e algumas pedem umas planilhas de cálculo. Os servidores que estão fazendo esse pedido de averbação, eles estão entrando em contato com o jurídico e a gente vem mandando essa documentação para aqueles que solicitaram. A gente está tentando com a Receita Federal, né? O Getúlio Júdice já teve reunião com eles para tentar uniformizar esses procedimentos, para agilizar essa averbação das contribuições previdenciárias e de repente, fazer isso de uma forma mais automatizada para evitar que cada um tenha que requerer individualmente essa averbação. Porque, na verdade, a Receita deveria averbar isso de uma forma automática, né? Porque a partir do momento que o servidor recebe lá o precatório, já foi descontado dele a contribuição previdenciária, né? E tem lá o CPF, tem o número do processo, todos esses dados estão ali, né? Já foram informados. E já foi reconhecido o direito também, essa diferença na remuneração, né? Exato. E para quem que isso vai fazer diferença, como eles tinham falado? Para quem vai aposentar com paridade e integralidade, que o cálculo do provento de aposentadoria vai ser pela última remuneração, de fato, ele não faz muita diferença, porque ele não aumenta o seu tempo de contribuição, entendem? Porque essa verba que vocês receberam por precatório, que teve a incidência da contribuição previdenciária, é porque ela foi paga menor naquela época que ela deveria ter sido paga. Mas, então, não aumenta o seu tempo de contribuição. Você teve contribuição naquele período, mas foi uma contribuição menor porque o valor que você recebeu é menor, né? Por exemplo, 28%, RAV 8 vezes. Se eles tivessem pago, né? Se o Serviço Público Federal não tivesse se equivocado nesses pagamentos de RAV, ou tivessem concedido aos servidores à época certa o reajuste de 28%, a sua contribuição previdenciária lá atrás teria sido maior. Então, não aumenta o tempo de contribuição, mas aumenta o valor da contribuição. E para quem aposenta pela média, isso faz diferença. É importante destacar que quem aposentou com paridade e integralidade, isso tudo que nós estamos falando aqui não vai fazer diferença. Né? A não ser que a pessoa esteja dentro de um período que a gente considera prescricional aí, dela pleitear eventualmente o reenquadramento. E eu vou aproveitar que ela tem algum interesse, né, em aposentar e assim, transformar a sua aposentadoria numa aposentadoria pela média.
Né? Só faz essa verbação para quem vai aposentar pela média. Eu vou aproveitar e fazer um questionamento para vocês dois, até que uma colega está mandando aqui, que é o seguinte: estou aposentada desde setembro de 2021. Como saber se a aposentadoria já foi homologada pelo TCU? Sim, na minha opinião, o Sindi Receita deveria proporcionar assessoria para todos sindicalizados, blá, 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 blá. Bom, não vem esse o caso. Mas tem alguns colegas que vêm, que até questionaram o seguinte: se essa possibilidade de reenquadramento de paridade para a média, se só seria possível para aqueles que o TCU ainda não tivesse homologado a aposentadoria. Eu gostaria que vocês fizessem algum comentário nesse sentido e deixassem claro para os nossos filiados quais as hipóteses que estariam albergadas por essa eventual mudança de fundamentação legal no enquadramento da aposentadoria. Certo. Eu vou só concluir essa parte, então, das contribuições previdenciárias que a gente tem tratado junto à Receita, só para informá-los, então, de que quem tem interesse em averbar as contribuições previdenciárias dos precatórios recebidos, entre em contato com a SUGESP para solicitar essa averbação. O documento que for solicitado, nós fornecemos pelo jurídico, mas, em paralelo, nós estamos tentando tratar com a Receita para que haja uma averbação uniforme para todos, para que não precise cada um pedir sua averbação, porque esses pedidos individuais, eles demoram um tempinho para serem analisados junto à Receita e serem averbados. É claro que quem tem pedido essa averbação, né, o volume de minutos que a gente tem recebido ainda não é tão significativo, e geralmente as pessoas só se preocupam com isso quando estão próximos, né, da data da aposentadoria. Então, quem vem pedindo essa averbação é quem já está pensando em se aposentar. Mas não são só esses que podem pedir a averbação. Quem recebeu o precatório, né, que foi descontada a contribuição previdenciária, já pode pedir sua averbação, né, dessa contribuição. E, em dado momento, conseguindo esse consenso com a Receita em relação aos documentos que o sindicato fornece, ele entenda que para todos já foram atendidas essas exigências da DGEP, para que a Receita chegue a um ponto de averbação automática de todas as contribuições previdenciárias dos precatórios recebidos. Tá? Sobre essa questão da revisão dos pedidos de aposentadoria para o reenquadramento, eu vou passar para o doutor Ailton, porque ele vai prestar essa assessoria, né, para o sindicato agora, e sobre a questão da homologação do TCU, né, doutora Ailton, se estiver errada, o TCU, por vezes, demora para homologar a aposentadoria do servidor. Já demorou mais, mas ainda demora um pouco, assim, não é algo rápido, porque existe controvérsias no judiciário acerca desses prazos que você tem a partir da data que o servidor se aposenta, né? Isso foi um debate que começou muito na conversão da licença-prêmio em pecúnia, né? Que o judiciário foi construindo o entendimento que você tinha até 5 anos da data da aposentadoria, e depois o STJ, né, mudou o seu entendimento para dizer, não, é 5 anos da data da aposentadoria, mas considerando a homologação da aposentadoria pelo TCU, que geralmente era muito depois, então esse prazo ficaria mais elástico. É por isso que essa questão acaba sendo objeto das dúvidas dos colegas, porque isso tornaria o prazo para o pedido de revisão mais alargado. Não é mesmo? Vou passar a palavra para o doutor Zé Ailton, que vai prestar consultoria para esclarecer esses pontos para os... Perfeito, Alessandra. Essa questão do TCU, para que a gente possa saber se a aposentadoria já foi homologada, lá no próprio site do TCU tem um campo de pesquisa. O servidor pode jogar o seu nome completo para saber se o processo já deu entrada dentro do sistema do TCU para fazer essa homologação. Lembrando que, a partir da entrada, a partir do ingresso desse processo no TCU, a administração pública tem esses 5 anos para fazer essa homologação, porque se trata de um ato complexo. Com relação a essa mudança de fundamento, nós vamos no mesmo pensamento do julgado, da licença-prêmio, que esses 5 anos seria a partir da homologação da aposentadoria no Tribunal de Contas, por se tratar de um ato complexo. Doutor Ailton, seu microfone mutou. Acho que tinha algum áudio aberto, né? Pronto. Bom, aí com relação a essa alteração do fundamento da
da aposentadoria, nós vamos seguir a mesma regra, que é o prazo de 5 anos a partir da homologação. Lembrando que esses casos de alteração do fundamento, eles estão abrangidos em uma decisão judicial que fala da tese do melhor benefício a ser concedido. Então, é uma construção que nós temos feito, nós já conseguimos isso em outros sindicatos. É uma avaliação também individual para saber se até a questão da média ou do reajuste seria uma modalidade melhor de aposentadoria, e os filiados que queiram também fazer essa análise vão poder fazer essa análise dentro do planejamento previdenciário, sendo que a nossa principal missão agora é prestar essa assessoria da migração do regime de previdência complementar. Correto, vamos deixar isso bem frisado, doutor. Agora, nossa prioridade é para quem tem a oportunidade de exercer a migração. Os demais colegas vão ter oportunidade de fazer essa análise, mas no planejamento previdenciário. E importante também esclarecer que essa alteração do fundamento, ela vai ser um pouco subjetiva, né? Porque eu vou sair de um regime que eu saio da integralidade e paridade para ir para um regime de média, confiando que o reajuste anual será melhor que a paridade. Mas por algumas questões econômicas, em determinado momento, pode ser melhor o reajuste pela paridade. Sendo que, nesses casos, a média sempre vai ficar limitada à última remuneração. O que pode ser mais expressivo são as aposentadorias pós 12 de novembro de 2019, em que eu já tenho aí mais outros 2, 3 fundamentos de aposentadoria também para aplicar, que não se limitaria à última remuneração do cargo. O colega Fernando Jorge está com a mão levantada. Você quer fazer mais algum questionamento, Fernando? Você esqueceu de abaixar a mão? Não, eu vou até pedir um entendimento, provavelmente vocês falaram mais cedo. Por exemplo, se eu migrar agora, eu vou migrar por força de uma liminar. Se essa liminar cai, a matéria é julgada em desfavor, então essa prorrogação não existiu. O que vai acontecer com o meu processo de imigração? Depende dos efeitos que o juiz estabelecer no processo, né? Durante o período de vigência de uma decisão liminar, há efeitos produzidos as situações jurídicas produzidas com efeitos concretos. A migração seria uma delas, né? Nós entendemos que quem fizer a migração agora, se eventualmente essa liminar cai, né, e eventualmente a gente tem uma sentença de procedência com essa liminar tendo caído, nós temos uma situação jurídica em que essa migração permaneceria válida. Se eventualmente eu tenho uma migração, a liminar cai, o processo é julgado improcedente, nós não conseguimos reverter essa decisão, esse ato ele pode ser desfeito, esse ato pode ser considerado um ato nulo. Deixa eu fazer uma consideração que, claro, ainda assim, Fernando, eu creio que as pessoas precisam fazer análise para migração, porque Sim. é uma possibilidade de você exercer. Ainda que nós sejamos os mais azarados do mundo desse julgamento ser improcedente e do juiz não modular isso favoravelmente, você vai voltar à situação anterior, entendeu? Mas quem não exerceu o direito não vai correr o risco de dar certo também, né? O objeto da liminar era a prorrogação do prazo por inconsistência do sistema. Deve ter sido isso, não é isso? Exato. Pela impossibilidade do exercício do direito de opção com base em dados mais concretos. Precisos. Isso, tá. Outra questão que eu vou levantar, não sei se cabe, mas eu estou sendo muito demandado. Alguns colegas fizeram avaliação aí da média, não sei, do bônus especial, e chegou a um cálculo, vamos arredondando, a grosso modo, R$10.000, e está percebendo um BE de R$3.000. Vocês têm alguma informação a dar sobre isso? Porque é sensível. E só para tentar, eu estou pensando, não pensava em migrar, eu estou começando a pensar em migrar por conta dessa DI. Uma consideração muito importante, se me permite manifestar aqui, é a questão que o doutor Ailton chamou a atenção em relação ao benefício especial, de que ele não sofre redução na pensão por morte. Esse é um aspecto primordial. Agora, de fato, a gente tem tido problemas, tem colegas que aposentaram que não receberam benefício especial,
tem outros que receberam valores a menor e que o jurídico já está impetrando ações jurídicas individuais. E eu peço para a doutora Alessandra se manifestar. Se o doutor Ailton tiver alguma consideração também, por favor. Nós já recebemos a JIs, só para falar do que chegou no jurídico, né? Que às vezes a pessoa já teve essa redução ou um recebimento, ou não recebeu o benefício especial e ainda não nos procurou. Mas já nos procurou uma afiliada que não recebeu o benefício especial, né? Fazia jus e não recebeu. Ela mandou a documentação essa semana, já está sendo preparado um mandado de segurança. E temos uma outra afiliada que ela mandou já a documentação, já foi feito um requerimento administrativo para correção, porque no caso dela, a simulação apontava para um valor próximo a esse que o Fernando Jorge indicou, né, cerca de R$10 mil para o benefício especial, e quando veio agora no contra-cheque dela, nos primeiros, veio 3 mil. Deve ser minha afiliada mesmo. A gente mandou refazer o cálculo, refizemos o cálculo, e o cálculo da simulação estava correto. Então, foi feito, como é um erro do pagamento, né, a simulação foi correta, porque quando ela nos procurou, ela falou o seguinte: olha, ou eu quero que me paguem o valor da simulação, ou se a simulação estava dando 10 mil e meu benefício é 3, eu quero a anulação da minha migração, porque eu fui induzida ao erro. Então, primeiro nós fomos atrás para refazer o cálculo dela, para ver o que estava certo, o pagamento ou a simulação. O que estava certo era a simulação. Então, houve um erro, provavelmente de sistema, não sei o que houve, mas pagaram a menor. Então, doutora, e teve um outro... sistema, a gente fez um requerimento administrativo para ela, para ver se a administração corrige, porque seria mais rápido, né, do que um mandado de segurança, e se a administração não corrigir, será impetrado um mandado de segurança. Então, já nos deparamos com as duas situações, tanto quem não recebeu o benefício especial, como quem recebeu a menor. Como ainda é uma demanda que não está vindo de uma forma tão significativa, pode ser que seja um erro de lançamento no sistema e que para alguns tenha vindo o benefício especial de forma correta, e para outros não veio, e para outros veio a menor. A gente não está observando um tratamento assim uniforme, um problema sistêmico aí. Doutora, nós temos ainda um caso de um colega também que fez o pedido de imigração e que ele recebeu o primeiro salário na aposentadoria com base na integralidade, não é isso? Então... na verdade, esse é um outro, que esse já foi, inclusive, já foi ajuizado. Não, então, mas eu estou dizendo assim, é que o DCPEX realmente está lastimável. Entendeu? Tem tido alguns erros, a gente não sabe qual é o universo desses erros, porque a gente só toma conhecimento à medida das procuras, né? Porque como não é um erro uniforme, não dá para ser tratado de uma única forma, né? Chega o DCPEX, está errando assim para todo mundo. Que aí isso demandaria, assim, uma solução única. Como são problemas diversos, a gente está tendo que tratar caso a caso. Então, se algum filiado os procurar, né, na condição de delegados sindicais, relatando algum tipo de problema como esse, né, de recebimento do benefício especial a menor, diferente da simulação, não recebendo benefício especial, a orientação que a gente tem é para procurar o sindicato, né, para procurar o jurídico. Eu peço licença um minutinho para dizer o seguinte para o Fernando. Eu mesmo teria direito a ter pedido a minha aposentadoria após a migração que eu fiz em novembro, agora em julho. Eu ainda não fiz o pedido de imigração justamente por esse temor de já ter alguma notícia que o DCPEX estava errando no pagamento, no cálculo do pagamento do benefício especial. Então, eu preferi aguardar um minutinho, mas eu já migrei. E uma outra questão importante que eu ia dizer, mesmo aqueles colegas que já migraram no passado e que já estejam recebendo, que já se aposentaram, estejam recebendo o benefício especial, o teto do INSS, o bônus, etc. e tal, a incorporação das ações judiciais no cálculo da média, para eles também é viável, porque vai ter que ser feito um recálculo da média sobre a qual foi baseado o benefício especial dele. Então, mesmo que o colega já esteja aposentado, é conveniente que depois ele faça o planejamento previdenciário, mas até lá ele já peça para a sua DGEP fazer a inclusão dos precatórios,
para que depois ele possa fazer uma análise, se não é o caso dele pedir para o DECIPEX uma revisão do benefício especial, porque não foram considerados os precatórios recebidos anteriormente. Só mais um adendo. Exatamente. Só... Quem já aposentou e aposentou pela média das contribuições, não pela integralidade, que receber precatório também vai ter que pedir essa verbação e a revisão da aposentadoria, porque a contribuição, como eu falei, o tempo de contribuição não aumenta, mas o valor da contribuição vai ser maior. Porque contribuiu na época e complementou a contribuição agora. Só 2 perguntas. Precatórios futuros também, né? A se perceber futuramente. Antes de se aposentar, sim, né? Não, e depois? Depois também. Depois também. Se forem precatórios, vai alterar precatórios de períodos anteriores à aposentadoria, sim. Isso. Então vamos receber no futuro, rápido 8 vezes, seja o que for. Bom, pessoal, e eu queria também... Uma última pergunta, Marcelo. Pois não, pode falar. Eu migrando, aqueles que migram, eles vão ter alteração no seu abono de permanência. Vai ficar reduzido ao teto do INSS, é isso? Isso. Reduz a contribuição, reduz o abono, exato. Isso, valor equivalente. Tá, e olha, lembrando mais uma vez que migração não é igual à adesão ao FUNPRESP, pessoal. Sim. Você pode exercer seu direito à migração e aderir ou não. Então, eventualmente, aquele colega que está em vias de se aposentar, eventualmente não tem sentido aderir ao FUNPRESP. Agora, os colegas que estejam há 5, 10 anos, na verdade, de 5 anos para mais, já tem todo sentido, porque com 5 anos você já forma um capital que gera benefício no FUNPRESP. Tá? Então, mas aí é uma outra questão. Aí, além disso que nós estamos fazendo aqui, você vai fazer uma consultoria com a FUNPRESP para saber o que eles te oferecem, como, etc. e tal. Nós vamos proporcionar também lives com consultores do FUNPRESP para todos. Tá? A gente quer esclarecer ao máximo as dúvidas. Agora, o que eu queria frisar também é que, infelizmente, no Brasil, nós temos um contexto de segurança relativa, né? Infelizmente. Né? Basta ver aí a cobrança dos inativos, que não tinha, e tinha gente que cobrava, depois passou a ser legalizado, as alterações todas na Previdência. Então, a gente tem que fazer uma análise do que existe de concreto hoje, das possibilidades, e escolher um cenário que cada um de nós acredite ser o melhor para si. Pessoal, eu vou pedir licença para todos vocês aqui. Eu quero agradecer imensamente a doutora Alessandra por estar participando com a gente, pela boa vontade dela. Doutor Ailton, sem comentários, né? Você é um parceiro incrível do Sind Receita, de todos os filiados. Quero agradecer muito, muito, muito aos demais diretores que participaram, a minha colega Marlene, que é diretora de aposentados, ao nosso vice Geraldo Seixas, Fabiano, Alexandre, Moisés, Odair, todos os demais colegas que participaram, todos os delegados sindicais que participaram aí, mostrando comprometimento com a sua base de filiados, e dizer que eu conto com vocês aí para a gente disseminar ao máximo as informações, né? A gente eventualmente tem que se excusar por a gente não ter como, muitas vezes, falar com certeza ou fazer uma afirmação inequívoca, que eu sei que muitos colegas gostariam que a gente falar, é isso, faz isso, e a gente, infelizmente, não tem condições de fazer. Agora, o que a gente quer trazer é clareza de entendimento a todos, inclusive a respeito das incertezas, para que cada um possa tomar a sua decisão. Tá? Eu agradeço muito, muito a todos aí que participaram e estou à disposição aí, peço que fiquem atentos para que a gente possa trazer mais pessoas para participar das próximas lives, esclarecendo que nós vamos disponibilizar essa gravação, nós ainda vamos estudar como nós vamos fazer isso, mas para aqueles colegas que não tiveram oportunidade de participar, que possam acompanhar e ir melhorando aí o seu entendimento a respeito da questão. Tá ok? Muito obrigado a todos. Uma boa tarde, fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Boa tarde. Até mais. Obrigado. Parabéns, Marcelo. Abraço, eu que agradeço, pessoal. Boa tarde. Grande abraço.
Obrigado. Parabéns Um aí, abraço a Marcelo. Um todos. abração. Tchau, tchau. Boa tarde a todos.